As primeiras informações do Galo nesta sexta-feira. Amanhã tem jogo no sul de Minas, como você destacou em manchete, Henrique André. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Pedro Abílio, para quem está acompanhando nosso programa Rádio Esportes nessa sexta-feira, e amanhã tem mais um duelo do Galo pelo Campeonato Mineiro, né? Estreou no Brasileiro contra o Palmeiras, agora é virar a chave novamente, pensar no estadual, porque a situação tá um pouco complicada, né? O Atlético é o terceiro colocado do Grupo A com 7 pontos e a URT aparece com 11, 4 a mais. Só que o time de Patos de Minas vem a Belo Horizonte, tem o duelo contra o América, então o Atlético pode ter uma oportunidade de encostar na URT, né, nesta rodada do Campeonato Mineiro. Tem o duelo contra o Pouso Alegre, jogo 4:30 da tarde, lá no sul de Minas, e o Galo viajando daqui a pouquinho, 1 da tarde, vai de voo fretado até Varginha, e depois vai de busão, viu, Pedro? Até Pouso Alegre, 130 quilômetros, que é o palco deste duelo de sábado. E há pouco o Atlético divulgou a lista de relacionados. E como a gente vinha trazendo aqui na Itatiaia, alguns jogadores vão ser poupados para esta partida. A gente tem essa lista aí para quem está acompanhando no YouTube, só para a gente ver os relacionados do Galo. Por exemplo, ó, no gol vai o Everson, então deve ser titular. O Everson não costuma ficar de fora. Nas laterais, Luiz Gustavo, Natanael, Pacini e Preciado, que é a grande notícia. Tá de volta o Preciado, tava com uma entorse, foi liberado e pode atuar. Só que o Renan Lodge, lá do lado esquerdo, vai ser poupado para esse jogo. Zagueiros, Ivan Roman, outra novidade, liberado pelo departamento médico, já está à disposição também do técnico Jorge Sampaoli. Juan Tressoldi, Samuel, Vitão e Vitor Hugo. Ou seja, Júnior Alonso também fica fora desta partida contra o Pouso Alegre. Lá no meio-campo, vai o Alexander, o Cissé, o Franco, Igor Gomes, Índio, Reinier, Gustavo Scarpa e Vitor Hugo. Então o Bernard, ele vai ficar em Belo Horizonte, não participa do duelo contra o Pouso Alegre. E lá no ataque, sem Dudu e Hulk, o Sampaoli, ele vai poder contar com o Alan Minda, que ainda não estreou pelo Atlético. Há uma grande expectativa do torcedor para ver o Minda em campo, e deve ser neste duelo de amanhã Cauã Soares, que eu acho também que pode pintar como titular aí no papel do homem-gol. Coelho e Murilo são as opções do Sampaoli, e como a gente vinha antecipando, vai Pedro Abílio usar um time alternativo, mesmo com essa necessidade dos 3 pontos, para não complicar a situação no Campeonato Mineiro. Qual é a sua previsão, Edu, para a montagem desse time do Sampaoli para jogar amanhã lá no Manduzão com o Pouso Alegre? Ô Abílio, sendo muito sincero, para Campeonato Mineiro, com essa lista de relacionados, dá para montar um time bastante forte para encarar o Pouso Alegre. E como eu falei agora há pouco, no comentário sobre o Cruzeiro, vale para o Atlético também. Por mais que esteja numa situação complicada na tabela, no seu grupo, não pode transformar o campeonato estadual na Champions League, não, cara. Na competição mais importante do mundo, não. É dar sequência ao plano, não pode queimar a etapa, você pode acelerar processo. Tem alguns jogadores que você precisa acelerar processo com eles, esses que estão voltando aí de problemas, de lesão, o Roman, o Preciado é importantíssimo. Ele precisa estar inteiro quanto antes para o Atlético utilizar na principal competição desse início de temporada, que é o Campeonato Brasileiro. Mas você tem Everson, você tem Preciado, você tem Vitor Hugo, o próprio Roman, você tem os garotos que começaram, o Pacini para jogar na lateral, o Vitão na zaga, você tem o Alexander, que precisa de mais minutos, o próprio Scarpa, o Reinier, que começou bem Vitor Hugo, a temporada, Coelho, Alan Minda, cara, o time é forte. Vitor Hugo. O próprio Vitor Hugo. O Vitor Hugo eu até nem colocaria ele para jogar de início, não. Dava uma segurada. Mas pode jogar um segundo tempo. Enfim, o Atlético que vai a Pouso Alegre é forte. É suficiente para ganhar e ganhar bem do Pouso Alegre. Então a cobrança é por vitória. O Atlético não está largando o Campeonato Mineiro, mas também não está tratando o Campeonato Mineiro como a maior competição da temporada, porque tem jogador que ficou. O departamento físico olhou com atenção e falou: ó, fulano, ciclano, beltrano precisam ficar fazendo um trabalho de recuperação física para estarem inteiros no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. É encarar o Campeonato Brasileiro como a competição mais importante. O Mineiro como sequência da preparação para 2026. É um elenco que vai para Pouso Alegre suficientemente forte para vencer o Pousão. Ô Abílio, ali no meio campo também eu não citei, né? Tem o Michael e o Alan Franco, que também ficaram em Belo Horizonte, que participaram, né, desses jogos mais importantes da temporada, então também ganhando, não um descanso, porque estarão aqui treinando, mas o Franco tá na lista. O Franco? Não, tá? O Franco tá. Tá. Então, perdão, só o Michael. É o Michael que ficou, né?
Que o Alan Franco é o escalável em qualquer situação, né? O Franco não tem uma unha encravada. Ano passado ele estava machucado. Eu não acredito que comece de titular. Vai como opção. Vai como opção. Mas o Michael ficou. Eu não garanto nada em se tratando do Alan Franco. Não, também não. O homem está em campo quase sempre. 12h30. Antes da gente fazer mais um break, daqui a pouco nós vamos ouvir, né, personagens do Atlético aqui no Rádio Esportes. Nath Fiuza, o Atlético contra o Pouso Alegre amanhã. Você tá nessa linha do Edu também, Nath? Sim, eu acho que é um time forte o suficiente para vencer o Pouso Alegre. O Pouso Alegre que vem fazendo um bom campeonato mineiro, a gente tem que pontuar isso, né? Tá brigando diretamente ali com o América no grupo B, é uma equipe que tem boa organização, vai estar jogando no seu estádio, mas o Atlético, ainda que sem Hulk, sem Dudu, sem Maicon, enfim, sem Bernard, é um time que tem a capacidade de vencer e acho que é uma manutenção ali, melhor, não sei se manutenção a palavra certa, né? Mas assim, é um esquema, uma organização de utilização dos jogadores que é muito inteligente, porque não há o que fazer, né? A gente está num calendário diferente, vai ter que disputar as duas competições de maneira simultânea e o Brasileirão é prioridade em cima do Campeonato Mineiro. Essa lista do Sampaoli também nos dá algumas dicas de jogadores que ele coloca ali talvez como inegociáveis, assim, nesse time titular, né? O Bernard, o Maicon, nesse meio campo, parece que se encontrou mesmo. O Sampaoli vai dando sequência a ele. Dudu e Hulk lá na frente, né? O Lodge na lateral esquerda. Então você também começa a perceber, a partir dos jogadores que ele manteve em Belo Horizonte, uma base do time que ele está considerando aí como o ideal. Aí o Preciado vai ser titular na lateral direita, mas depois de não ter jogado no meio de semana, precisa também ter sequência, ter ritmo. Então é um bom jogo para ele. O Vitor Hugo, eu acho que também hoje é um titular, mas é um garoto muito jovem, um jogador muito jovem, né? Então ele também pode ter um pouco mais de sequência, até para ir pegando mais confiança também, para ser ainda mais importante no time titular. A gente percebe que o Scarpa fica mesmo como uma opção hoje para o Sampaoli, para um segundo tempo, mas acho que é um time que dá para vencer sim o Pouso Alegre. Deixa eu falar com você sobre os novos lançamentos da Diamante Azul. Para você, pedreiro de acabamento, a Diamante Azul tem 2 discos de cortes novinhos. O verdinho para serra mármore e o vermelho, que é para esmerilhadeira. Tudo para um corte perfeito e sem desperdício. Para um acabamento impecável, peça sempre pelo disco diamantado da Diamante Azul. Chegou no depósito na loja de material de construção, peça pelo disco de corte para porcelanato da Diamante Azul. O Rádio Esporte está te perguntando hoje quais foram os 3 times que estrearam com vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Participe pelo WhatsApp ou pelo YouTube, valendo os prêmios de hoje aqui na Itatiaia, 12h33, a gente já volta. Rick André, você esteve na Arena MRV ontem, a cargo de quê? La apresentação de Mateu Cassierra. Olha aí. Conoces? Você hablou com ele? Ah, não, ele fala português melhor que eu, Pedro. É mesmo? O Cassierra, ele jogou em Portugal, né? Então ele tem essa facilidade com o idioma, e isso é muito legal, cara, e ele demonstra muito interesse, assim, né, de estar falando o português. Esteve ontem na Arena MRV para apresentação oficial, ao lado da sua esposa, a Margarita. Estava lá, tirou foto com ele, presenciou esse momento, e o Cassierra vai vestir a camisa 9, né? Tem esse peso, chega para vestir essa camisa que geralmente é do homem gol. Só que antes de ouvi-lo, Pedro, a gente ouviu também o Paulo Brax. Ele foi perguntado sobre essa movimentação na janela e se o Galo continua ativo no mercado para se reforçar. Vamos ouvir o Paulo Brax, o que ele disse sobre esse assunto. Uma janela que ainda tem um tempo para poder terminar, a gente vai até março, nós estamos agora no final de janeiro, então nós teremos ainda possivelmente saídas, possivelmente entradas, e a gente continua trabalhando muito para poder reforçar o elenco, para poder deixar ele cada vez melhor, para a gente ter um ano melhor do que o ano passado, e a gente está satisfeito com o nosso início de trabalho. O nosso ano vai ser muito longo, então a gente precisa de continuar trabalhando como a gente está trabalhando com esse mercado, em meio às 2 competições que a gente tem nesse início de ano, janeiro e fevereiro. Tá aí então Paulo Brax garantindo que o Atlético segue de olho no mercado e sabe da necessidade, né, de um zagueiro, pelo menos um zagueiro, e também o primeiro volante que o torcedor tanto pede. Só para atualizar, Pedro, a gente trouxe informação sobre o Júnior Santos, né, que tem uma negociação em andamento com o Bahia. Essa negociação, ela continua, tá, entre Atlético e Bahia, e segue nesta forte tendência
do Júnior Santos defender o Bahia por empréstimo até o final do ano. Então essa situação deve ser resolvida até a próxima semana, esta é a expectativa. Então o Brax falando de mercado, eu falei do Cassierra, vamos ouvi-lo agora, porque eu perguntei para ele, lá na